Estamos juntos mais uma vez e chegamos ao último encontro sobre o livro Ponha Ordem no Seu Mundo Interior. Eu gostaria de receber seus comentários, sugestões e testemunhos sobre o que Deus falou ao seu coração ao longo de nosso estudo, da nossa jornada aqui. Vocês estão bem lembrados dos 5 aspectos que formam nosso íntimo e que devem merecer de nossa parte todo cuidado para organizá-lo e assim alcançarmos a maturidade? Motivação de vida, o que me faz viver, agir no dia a dia. E refletimos também sobre o chamado para cumprir o propósito de Deus para a minha vida. O emprego do tempo, como estou usando esse presente dado por Deus a todos de forma equânime? Afinal, todos temos 24 horas ao nosso dispor. Com critério, planejando e dando prioridade ao que realmente é prioritário. Sabedoria e conhecimento, buscando desenvolvimento intelectual, renovando nossa mente para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Força espiritual, cuidando do jardim de nossa vida espiritual, retirando as ervas daninhas e alimentando-nos espiritualmente. E o 5º aspecto, que é a restauração, nosso tema de hoje. Quem está cansado aí? Foi uma semana corrida para muitos, não é mesmo? Você encontrou um tempinho para descansar, restaurar suas energias, relaxar? Pois é, isso é muito importante para o nosso físico e também para a nossa vida espiritual. O capítulo 14 tem o seguinte título: Descanso que não é mero lazer. Workaholic, burnout, stress. Quantas palavras diferentes, estrangeiras, mas que estão muito presentes no mundo moderno. A primeira quer dizer viciado em trabalho. A segunda fala sobre a síndrome do esgotamento profissional. E a terceira todos nós conhecemos, né? Da agitação. Todas essas expressam a tendência do homem, da mulher nos dias atuais, de trabalhar demais, estar sempre muito ativo. O que cria uma geração cansada, sem tempo para descansar. A prova de que existe uma fadiga geral é o grande número de trabalhos, de artigos científicos que trata de problemas de saúde relacionados ao excesso de trabalho e exaustão. E o mais estranho nessa fadiga geral é que nossa sociedade é toda voltada no sentido de buscarmos o lazer. Temos até uma indústria de lazer, que, aliás, era uma das mais lucrativas em nossa economia e uma das que mais estão sofrendo com essa pandemia. É provável também que tenhamos mais tempo para o lazer hoje do que todos os povos do passado. Afinal, a semana de 5 dias de trabalho é uma inovação relativamente recente. Então, por que todos parecem tão exaustos? Será que essa fadiga é real? Será que ela é imaginária? Ou será que a atual forma de exaustão é uma prova de que não sabemos mais o que significa um descanso verdadeiro, que é muito diferente do lazer? O descanso verdadeiro é condição básica para uma vida saudável. Não é um luxo, mas uma necessidade para todos que desejam se desenvolver e alcançar a maturidade espiritual. O sentido bíblico de descanso revela que ele não é apenas lazer, recreação, divertimento. Sim, isso tudo deve fazer parte de nossa vida, mas não representa o significado real do descanso. O autor apresenta, então, algumas ideias sobre o sentido bíblico de descanso. A Bíblia revela que Deus foi o primeiro que descansou. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou. E no livro de Êxodo, Moisés faz um comentário ainda mais claro a esse respeito. Diz ele: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia ele descansou e tomou alento. Será que Deus realmente precisa descansar? Claro que não. Mas ele tomou a decisão de descansar? Sim, ele tomou. E por quê? Porque ele estabeleceu um ritmo para a criação que consistia de trabalho e descanso.
trabalho e descanso. E revelou isso quando ele próprio observou o princípio, dando assim um exemplo para todos. Desse modo, ele nos revelou um dos segredos básicos para termos ordem em nosso mundo interior. Como não compreendemos que isso é uma necessidade, acabamos pervertendo seu significado original e colocando no lugar desse descanso lazer e divertimento. Essas coisas, o lazer e o divertimento, nos proporcionam um momentâneo soerguimento emocional, mas não duram. Essas coisas por si só não oferecem à alma o refrigério de que ela necessita. Embora proporcione um momentâneo descanso do corpo, não satisfazem a profunda necessidade de descanso que há em nosso mundo interior. Ele apresenta agora 3 significados bíblicos para esse dia do descanso. O primeiro é fechar o circuito. Os projetistas dos sistemas de alta tecnologia empregam a expressão fechar o circuito para descrever uma fase completa em um circuito elétrico. Empregam essas palavras também quando querem dizer que terminaram uma determinada tarefa e que tudo está devidamente encerrado. Isto é, todas as pessoas que estão envolvidas no projeto foram consultadas ou informadas a respeito. Na ocasião em que Deus descansou, ele tinha contemplado a sua obra, ficara satisfeito com o fato de ela estar encerrada. Depois, refletiu sobre o seu significado. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus deu um sentido ao seu trabalho e reconheceu que estava completo. E assim fazendo, nos ensinou que é importante que gostemos de nosso serviço e que o dediquemos a alguém. Então, podemos dizer que no 7º dia, Deus fechou o circuito da sua atividade criativa básica. E ele a deu por encerrada, descansando e fazendo uma análise dela, para ver o que havia realizado. Portanto, o descansar é olhar o que foi feito, é fechar o circuito. Contemplamos o trabalho realizado e nos fazemos as seguintes perguntas: qual o sentido desse meu trabalho? Para quem eu o realizei? Como ele foi feito? Foi bem feito? Por que fiz esse trabalho? Que resultados espero disso ou que recebi por esse trabalho? Explicando em outras palavras, o descanso que Deus instituiu tinha por objetivo levar-nos a uma avaliação de nosso trabalho, para buscar um sentido para ele, para sabermos a quem ele realmente é dedicado. Acredito que qualquer trabalhador gostaria de sentir que o trabalho que realiza tem algum sentido, tem importância, é apreciado por alguém. Mas, embora todos desejemos isso, não achamos que seja tão importante, pois não paramos para buscar essa realização. Entramos logo no ritmo louco de trabalho, numa grande atividade, e vamos adiando a busca desse sentido e avaliação. Depois de algum tempo, já aprendemos a passar sem essas coisas. Esquecemos-nos daquela proposição inicial. Para que trabalho? E deixamos que o valor de nossa atividade seja medido apenas pelo salário que recebemos por ela. São poucos os que compreendem realmente quanto tal atitude deixa nosso mundo interior seco e árido. Quem trabalha incessantemente, sem fazer uma parada verdadeira para buscar o sentido e o propósito daquilo que faz, pode aumentar bem sua conta bancária e melhorar sua reputação profissional. Mas seu mundo interior perde toda a vitalidade e alegria. Como é importante dar uma parada regularmente, fechar o circuito de nossa atividade. Descansamos de verdade quando fazemos uma pausa em nossas tarefas rotineiras para fazer um levantamento das verdades e propósitos pelos quais estamos vivendo, um retorno às verdades eternas. Todos os dias estamos sendo bombardeados por mensagens de outras fontes que competem entre si para obter nossa cooperação e nosso trabalho. Somos empurrados e puxados em 1000 direções. Somos desafiados a tomar decisões,
a formar opiniões, a fazer investimento de nossos recursos e tempo em outras partes. E qual é o critério que usamos para fazer essas decisões? Deus determinou que seu povo separasse um dia na semana para pensar seriamente nessa questão. Aliás, Ele mandou que eles celebrassem uma série de festividades anuais, durante as quais iriam recordar e honrar os principais temas das verdades eternas e atos divinos. Poderíamos chamar isso de recalibrar o espírito. Quando nos lembramos como o coração humano é enganoso, como diz Jeremias, reconhecemos que é muito importante destacar as verdades que constituem o âmago de nossa vida. Estamos sempre tentados a fazer distorções da verdade, a nos convencer de que o verdadeiro é falso e de que o falso é verdadeiro. Temos uma persistente tendência para nos afastarmos de Deus, a qual devemos estar sempre corrigindo por meio de uma constante avaliação de nossos pensamentos e valores à luz das verdades eternas reveladas pela Bíblia e pelos poderosos atos de Deus. Portanto, descansar não é apenas fazer uma análise do significado do trabalho realizado durante a semana e do caminho que percorremos nos últimos dias. É também revigorar nossa crença em Cristo e nosso compromisso com Ele. É efetuar uma sintonia fina de nossos instrumentos internos de navegação, para que possamos nos orientar no mundo por mais uma semana. Definir nossa missão é o terceiro significado bíblico que o autor apresenta. Todas as manhãs, antes de iniciar as minhas atividades, eu devo fazer uma pausa e perguntar: qual é minha missão para o dia de hoje? Quando observamos o descanso de acordo com o ensino bíblico, estamos reafirmando o nosso propósito de colocar Cristo no centro de nosso amanhã. Meditamos sobre os nossos objetivos para a semana que se segue, para o mês e para o ano vindouro. Fazemos uma definição de nossas intenções, bem como a dedicação do nosso trabalho. Quem não reflete sobre isso, pelo menos de tempos em tempos, está se arriscando a cometer erros nas decisões e situações que tiver de julgar. Jesus mesmo muitas vezes se retirou para lugares solitários. Enquanto outros buscavam o repouso do sono, ele buscava o descanso que consistia em refazer as forças espirituais e receber orientação para a fase seguinte da sua missão. Não admira que ele tenha enfrentado todos os embates sempre com renovada dose de sabedoria. Não admira que ele tenha tido muita coragem para não revidar os ataques, nem se defender. Seu espírito estava sempre descansado e seu mundo interior em ordem. Se não observarmos esse tipo de descanso, nosso mundo interior fica em total desordem e tensão. Você reparou que cada um destes significados bíblicos aponta para um tempo de nossa vida? Fechar o circuito tem a ver com olhar para o passado, avaliar o que foi feito. Retorno às atividades, às verdades eternas, tem a ver com o presente. São as verdades e os propósitos pelos quais estamos vivendo. Definir a missão é o futuro, é o nosso amanhã. É a Bíblia nos alertando que Deus cuida de todos os detalhes de nossa vida. E o descanso é um destes detalhes que nós precisamos estar atentos. Por que o dia do descanso? Eu estou acrescentando aqui algumas ideias que eu extraí de um artigo da revista Comunhão sobre este assunto e que eu achei muito pertinente. Por que o dia do descanso? Porque Deus nos deu o exemplo. Como já vimos, Ele descansou, não porque precisava, mas para nos dar o exemplo. Dia do descanso porque Deus nos deixou a orientação. É um dos mandamentos, guardar o sábado, o dia de descanso. Para mim, não importa a discussão do dia da semana, se é sábado, se é domingo,
Mas o que importa é o princípio de que devemos descansar. Devemos ter o nosso repouso sabático. Por que o dia do descanso? Porque é uma necessidade para nós. Não é um capricho, não é um luxo, não é algo negociável. É uma necessidade básica do nosso organismo. É uma necessidade também porque o descanso proporciona alívio do estresse físico e emocional. Dá chance de nós darmos atenção especial à família. O descanso também é uma oportunidade para a prática de exercícios devocionais. A oração, o estudo bíblico, o jejum, a celebração. O autor do nosso livro Põe a Ordem chama a atenção para o fato de que descansamos não porque terminamos o serviço, mas porque Deus assim o determinou e nos criou com essa necessidade orgânica. A maioria das pessoas vê o descanso como algo que vem depois do trabalho encerrado. Tem aquela famosa frase: quando eu me aposentar, eu vou ter mais tempo para descansar. Quando eu me aposentar, eu vou ter tempo para viajar, para aproveitar a vida. Essa famosa frase nem sempre se realiza. Quando nós não desfrutamos de um tempo para restaurar nossas energias sistematicamente. Também precisamos entender que o período de repouso é uma dádiva de Deus. É um presente que Deus nos dá. E muitos desenvolvem um sentimento de culpa ao parar tudo para descansar. O dia do descanso deveria ser um dia sagrado. E o que fazer no dia do descanso? O autor nos dá algumas sugestões. Cultuar a Deus em companhia da família cristã. Num culto verdadeiro, nós temos condições de exercitar os 3 aspectos que promovem o descanso em nosso mundo interior. Lembrar o passado, que é fechar o circuito, né? Olhar para cima, que são as verdades eternas pelas quais vivemos, e olhar para frente, definindo nossa missão. No dia de descanso também nós temos que separar um tempo para descanso pessoal, um tempo de silêncio, de tranquilidade. É um descanso que traz paz interior. Do mesmo modo como Jesus acalmou a tempestade, restaurou a tranquilidade ao endemoniado e a saúde à mulher enferma, devolveu a vida a um amigo morto, assim também, Ele quer introduzir a paz no mundo interior, daquele que passou a semana toda em meia correria, ao burburinho do mundo. Mas sob uma condição: temos de aceitar essa paz como uma dádiva, um presente dele. E temos de separar um período de tempo só para isso. Ter o objetivo de adoração e revigoramento. Tudo que será feito nesse dia precisa ter esse objetivo. E o fato impressionante é que nos outros dias da semana, o trabalho vai fluir melhor. Nós conseguiremos atuar no mundo exterior de forma mais sábia e com melhor compreensão dos fatos, porque o período de repouso foi revigorante. Imprimiu ordem no mundo interior. O autor diz também que temos que aproveitar esse tempo para reafirmar convicções, agradecer as bênçãos e preparar para a semana seguinte. Eu quero acrescentar aqui também algumas ideias daquele artigo da revista Comunhão de o que fazer no dia do descanso. Desenvolver relacionamento com Deus. As diversas atividades precisam ter esse objetivo de um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus. É o tempo de dedicar-se a isso. Dedicar-se à prática da comunhão uns com os outros e das boas obras. Dedicar-se com equilíbrio às atividades da igreja. Eu quero destacar aqui a palavra equilíbrio, porque muitas vezes nós nos envolvemos tanto no ativismo frenético, pensando estar na vontade de Deus, que nós nos esquecemos de fazer o que é preciso para descansar. E também buscar o bem-estar físico e emocional. Meios de ter esse bem-estar físico e emocional. Ter momento de lazer e distração em família. Agora, um alerta. Nos refugiar em nosso mundo interior é a principal atividade que precisamos desenvolver.
É imprescindível, se queremos crescer espiritualmente, influenciar no mundo em que vivemos, é imprescindível nos refugiarmos no nosso mundo interior, buscarmos o descanso. O fato é que o mundo e a igreja estão precisando de crentes que se achem realmente descansados, que repousem regularmente, observando o verdadeiro sábado e não apenas um dia de folga ou de lazer. Quando aprendemos a observar um verdadeiro descanso espiritual, todos verão como os crentes podem ser firmes e fortes. E o último recado do autor, para quem quer ter a casa em ordem, é este: se meu mundo interior estiver em ordem, será porque tomei a firme decisão de começar já o processo de pôr a casa em ordem. Não podemos esperar. O desafio é este: começar já. Sintetizando então todo o nosso estudo até aqui, vamos relembrar por que e como cuidar do nosso mundo interior. Por que cuidar do nosso mundo interior? Porque o mundo está numa desordem. A maior parte das pessoas está numa luta frenética em busca do ter, esquecendo-se do ser. Num ativismo intenso, uma verdadeira desordem. Cuidar do mundo interior, porque esta é uma luta diária devido à presença do pecado. O pecado não combina com a ordem. E apesar de que, se estamos com Jesus, sermos livres do poder do pecado, nós não estamos livres da presença dele enquanto estivermos neste mundo. É uma batalha espiritual. É também uma tarefa para a vida toda. Não é um trabalho fácil. Demanda esforço, muita energia e provavelmente algumas dificuldades nunca serão superadas. É uma tarefa para a vida toda. Devemos cuidar do nosso mundo interior também, porque é um desejo e uma ordem de Deus. Deus quer e Deus manda que tenhamos ordem em nosso mundo interior. Não vivamos como os filhos das trevas, mas como filhos da luz. Deus manda que busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E como cuidar do mundo interior? Se você reparou, teve algumas palavras, algumas ideias que se repetiram em cada estudo que fizemos. Nós vamos cuidar do mundo interior quando nós fazemos sistematicamente uma autoavaliação. A todo tempo estamos refletindo sobre nossa missão, nossas ações, motivações, nosso nível de maturidade espiritual, parando para refletir, para fazer uma autoavaliação. Quando eu dava aula de didática, tem uma frase que eu usava muito quando falava de avaliação, que a experiência vem não de se ter vivido muito, mas se ter parado e refletido sobre aquilo que se viveu. A autoavaliação. Cuidamos do nosso mundo interior também, mantendo um relacionamento íntimo com o Pai. Permanecer em Cristo é a chave. Vida de oração é o segredo. E vida de oração como tempo significativo e constante na presença do Pai. Não aquela oração da hora do almoço, da hora de dormir, né? Nós cuidamos do nosso mundo interior também, removendo diariamente as camadas de poeira de debaixo da cama. Lembra-se do primeiro encontro que o autor falou sobre isso? Fazer uma limpeza de alma, afastando-nos de tudo aquilo que nos separa de Deus, porque o pecado traz separação de Deus. Lendo a Bíblia, nós vamos ter vários exemplos de atitude que devemos ter, mas eu gosto muito desse texto de Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, onde ele alista atitudes que devemos deixar para viver a nova vida em Cristo. Vale a pena meditar e aplicar este texto para essa limpeza de alma. Eu destaco o versículo 31 de Efésios 4. Abandone toda a amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Isso não deve estar presente na vida daquele que quer ter ordem no seu mundo interior. Remover diariamente as camadas de poeira da nossa alma. Cuidamos do nosso mundo interior, convidando Cristo para controlar todos os aspectos de nosso ser, para ser o Senhor, o dono de nossas vidas,
dono de nosso tempo, nossa família, nossos negócios, nossos bens, nossas habilidades, nossos relacionamentos. Cuidamos do nosso mundo interior, estando atento aos 5 aspectos deste mundo interior. Você é um chamado ou um impelido? Como que você está administrando o seu tempo? E um desenvolvimento intelectual? Como está o cultivar do seu jardim espiritual? Você tem observado o repouso sabático? Pare um pouquinho e pense, hoje, ao analisar e avaliar esses aspectos na sua vida, que nota você daria? Você está disposto a crescer espiritualmente? Eu quero incentivar você a ler o livro. Muita coisa eu deixei para trás, né, pela nossa situação aqui, nossa limitação, mas eu procurei destacar aquilo que eu achei mais importante, essencial, mas muita coisa ficou, que de repente vai falar o seu coração também. Então, leia o livro, medite, reflita nos conceitos apresentados, pratique as orientações. Você vai ver a diferença no seu relacionamento com o Pai. Mas eu quero terminar também falando que para cuidar do seu mundo interior, você precisa de algumas atitudes. Primeira, decisão. Você precisa decidir. É uma decisão diária, é uma pronta disposição, uma firme deliberação de que você vai cuidar do seu mundo interior. Disciplina. Uma disciplina constante, sendo perseverante, sem desistir. Você precisa também de discernimento para fazer as escolhas certas, para identificar aquilo que necessita ser mudado. Você precisa ter dependência diária do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Para cuidar do seu mundo interior, você precisa ser um discípulo de Cristo, seguir os passos de Jesus, seguir o exemplo dele, caminhar com ele, andar como ele andou. Fazendo sempre aquela pergunta, em meus passos, que faria Jesus? É outra dica de livro para você ler. Mas, para cuidar do mundo interior, eu preciso de Deus no centro de minha vida. Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Com Deus no centro de nossas vidas, tudo se encaixa. Como disse Billy Graham, ser cristão é mais do que uma conversão instantânea. É um processo diário pelo qual eu me torno mais parecido com Cristo. E colocar ordem no mundo interior é este processo de se tornar como Cristo. Você aceita esse desafio? De viver com Ele, por Ele e para Ele? Nossa oração final hoje será a letra de um antigo hino missionário. Leia, ore cantando com convicção e disposição para obedecer. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Se a minha oração é sincera, serei testemunha onde estou e no meu andar cada dia, bem feliz com meu mestre vou. Que Ele mesmo nos abençoe e nos ajude a cumprir este desafio de colocar ordem no nosso mundo interior. Amém.